Tomei surras que me fizeram melhorar. Vamos ver isso aqui. Semana de grande final na nossa... Tu acordou, tweetou e apareceu 2 horas depois aqui. Não, Douglas, eu escrevi no chat, mano, que eu acho que você não tava. Que eu tava esperando... eu tava esperando a Lari sair, porque ela tinha salão, que eu ia comprar uma surpresa pra ela, entendeu? Aí depois eu ia aparecer na live, porque ela não podia ver, entendeu? Por isso que eu demorei. CLT a sua segunda etapa, tem a final agora no domingo, depois do confronto de sábado. O Heitor tava aí, mano, ele viu. E Fúria. E o time que já tá na grande final, meus queridos e minhas queridas, é ela, a tradicional Penzuda, e ele que já veio algumas vezes aqui no nosso Talkcast, mas sempre veio acompanhado, né? Hoje é dia de recebê-lo, Kaká, um prazer falar com você, o nosso craque de toda a etapa, agora o episódio só teu, Kaká. Obrigado pelo convite, sempre bom vir aqui conversar, poder... comentar as coisas, expressar os sentimentos também, que às vezes a gente precisa desse espaço, né, para deixar algumas coisas claras. E vamos aí, pode mandar as perguntas aí. É isso aí, é pra você falar à vontade, Kaká, mas eu vou começar com uma bem tranquilinha assim, cara, porque acompanham a PEN há muito tempo, né? Joguei contra, sou caster aí há uns 4, 5 anos já, e Kaká, vocês chegaram aí em muitas finais seguidas, só que eu tenho uma impressão, pra mim, que chegar nessa final em específico, acho que foi uma trajetória mais simples olhando de fora. Foi isso pra vocês lá dentro também? Porque, tipo, não teve uma grande crise. Sempre tinha uma grande crise na Penzuda, chegava ali no meio, ou tinha uma etapa regular que foi estranha. Como é que foi agora chegar nessa final? Você sente que foi um pouco mais tranquilo jogar no domingo agora? Eu sinto que foi. Eu acho que pode ter sido devido a gente começar bem o campeonato. Eu acho que a gente já começou o campeonato no nível bom. E aí, durante o campeonato, a gente só foi se aperfeiçoando, foi melhorando algumas coisas. Eu acho que diferente dos outros splits, a gente começou muito bem... essa primeira parte, e eu tô com um sentimento estranho também, porque eu sinto que os times demoraram para se desenvolver. Eu sinto que durante o campeonato todo foi só a gente e a Fúria, e concordo. Agora a Isurus está aparecendo, mas geralmente a Isurus está atrás ainda. 3, 4 times fortes assim durante a etapa, só que nesse split eu senti que os times estavam um pouco abaixo, ou a gente estava muito acima, então... Kaká, diferente. Essa segunda etapa ela teve um formato completamente diferente, né? Esse ano tá tendo formatos bem diferentes. A primeira etapa ela foi muito corrida, essa agora a gente conheceu MD1, MD3, MD5, e agora o campeonato está prestes a acabar. De maneira assim, bem aberta mesmo, na true. O que você sentiu desse formato do segundo split? Você acha que demorou um pouquinho para chegar a hora do tá valendo mesmo? Porque vocês gostam muito de jogar playoff, né? O jogador sempre gosta muito. O que você sentiu desse formato agora da segunda etapa? Tá aprovado? Alguma coisa que você teve uma ressalva? O que você acha de tudo isso? Como jogador é um pouco estranho essa primeira parte, que o time pode perder tanto, como o exemplo a Isurus ou Fluxo, e eles ainda terem a chance de voltar, porque meio que sinto que perde o valor um pouco assim de você ganhar, né? Claro que é um bom começo para você melhorar, você mostrar o seu nível, você ir se aperfeiçoando, mas eu senti que, por exemplo, a Isurus, eles ficaram 1/7 e agora eles tem muita chance de ir para a final, né? Então essa parte eu achei um pouco estranha, mas eu também gosto muito do fato de a gente ter mais jogos, porque... Pô, só é estranho porque você tá ganhando, né? Porque se você estivesse perdendo, você ia gostar, tá ligado? Essa que é a parada. A gente sempre treina bastante e joga pouco no stage, só que nesse caso a gente jogou bastante no stage, então foi bem legal pra mim essa parte. E você acha que é o momento mais em paz, Kaká, que você tá na sua carreira em relação a Carioca / torcida da PEN? Porque, cara, esse split agora ele foi muito marcado por aquela discussão do Peter, de, poxa, o Desames, na minha opinião, é o melhor jungler. Mas, cara, eu vi muita gente comprando o seu barulho, cara. Acho que é o momento talvez mais em paz do Kaká, com a torcida, com todo mundo, ou não, Kaká? Cara, já tive muitos momentos aí meio conturbados, muitos altos e baixos. Eu acho que esse ano eu tô jogando bem. Na verdade, eu não acho que vem só desse ano, acho que já tem um tempo que eu estou numa constância boa. Eu acho que isso vem desde o ano passado, ou então um pouco antes do ano passado. E acho que a torcida valoriza muito isso. Eles veem muito desempenho, quanto eu me esforço, então eu sei que eles estão lá para me defender se alguém falar que eu não sou o melhor. E acho que eu estou em paz, sim. Mas o mais importante é que eu estou confiante na minha gameplay, estou jogando bem. E isso me deixa tranquilo. E eu sei que as pessoas veem isso, então isso me deixa em paz. Mas no geral, Kaká, também assim, uma das coisas que eu senti, que para a segunda etapa, acho que a cobrança ela começou a ser um pouquinho maior em relação a todos os jogadores. Não tô falando mais do Kaká, Pen Gaming, Carioca, falando o pro player, a função de pro player aqui na LTA Sul, porque teve aquela sapatada, né, na primeira etapa. Lá, pô, a Isurus ganhou, a Leviathan foi o Seed 2.
até mesmo solo kill, e o pessoal tá batendo mais nessa tecla, né? Pô, tem que jogar solo kill, e tá tendo esse tracking até mesmo de os top 10 ranking de solo kill no mundo. Como é que isso foi pra vocês aí da Pen Game? Porque essa cobrança, ao mesmo tempo, ela tá existindo, mas vocês estão entregando também. Essa cobrança, ela partiu também por parte do Jero, por parte do Thomas. Você sentiu essa cobrança também partindo da primeira para a segunda etapa, Kaká? Então, eu acho que essa cobrança, igual você falou, foi porque a gente não teve um primeiro split muito bom. E acho que o pessoal ficou bastante decepcionado com os brasileiros, né? Porque, tipo, a PEN, a Loud, a gente não performou o nosso melhor. Eu ainda não acho que a gente performou tão mal assim, só que acho que a Isurus veio bem forte. A Leviathan, acho que a gente perder para eles foi bem marcante. E a cobrança vem do jogo. É que, mano, a Leviathan. Eu falei esse split passado e vou falar agora, mano. Pra mim, essa Leviathan ter terminado top 2 é o maior jabuti da história dessa LTA, mano. Do CBLOL, de tudo, mano. Ninguém sabe como é que eles chegaram lá, mano. Pô, eles não estavam jogando bem, mano. Só todo mundo tava horrível. Tipo assim, eles eram o melhor dos piores, tá ligado? Jogadores também, acho que vem de nós mesmos, a gente queria jogar melhor. E eu acho que antigamente era só entre a gente aqui, né? Só o CBLOL, o antigo CBLOL. Então acho que não tinha essa. O pessoal não ficava indo atrás de solo kill, porque se você jogasse bem aqui, tava bom. Só que agora que veio gente de fora e tá tendo mais campeonato internacional, o nosso nível tá sendo mais posto à prova, assim. Então o pessoal quer ver a gente se dedicando mais, quer ver a gente jogando mais solo kill. Eu acho que o pessoal tá mais atento no que a gente tá fazendo, porque às vezes dentro do CBLOL assim, o nosso nível não era tão. A gente não precisava ter tanto nível, entendeu? Pra ganhar. Sei. Então acho que o pessoal tá mais de olho nisso agora. Ô, Kaká, uma das coisas que eu falei, por exemplo, com o José Deodo para essa segunda etapa, a Isurus Estral, ela passou por dificuldades que, nas palavras dele, tipo assim, a gente teve que parar de morrer em side lane. Eu queria saber agora de você e também por parte da PEN, qual foi a maior dificuldade que você sente, que vocês sentiram nessa etapa que foi superada? Qual foi o maior desafio para a PEN Game? Cara, é um esquadrão aí, né? Um time que já tá junto há um certo tempo essa base. Beleza, saiu o nosso resenhudo para essa etapa, chegou o Roman, mas qual foi o maior impacto que vocês tiveram, a maior dificuldade que vocês tiveram para toda essa segunda etapa agora? Resenhudo mencionado. Cara, acho que a gente não teve muita dificuldade, porque, como eu disse, a gente começou muito bem o campeonato. Então, o Jero teve mais um trabalho de conversar com o Romer para ele se sentir bem, se sentir à vontade. Acho que foi um trabalho mais nítida a evolução nele, do Romer, né? Porque eu acho que os outros 4 players estavam muito confortável, porque a gente já estava aqui, né, jogando bem. Então, foi mais esse trabalho de fazer o Romer se sentir à vontade para jogar com a gente. E acho que tá dando certo, ele tá melhorando bastante. E agora, o que eu queria mais é que a gente parasse de trollar um pouco no stage. Eu acho que a gente sempre dá uma entregada de um jogo ali, faz um early game meio confuso. Sei. Então, eu queria que a gente fosse um pouco mais constante nesse caso, porque eu sei que o nosso potencial, o nosso melhor jogo é muito bom. Mas o nosso pior jogo, eu queria que fosse mais estável, fosse um jogo mais que a gente não errasse tanto, entendeu? Mas você falando nisso então do pior jogo, me cita um exemplo assim, qual um jogo que você acha que o time não jogou assim também? Porque mesmo em momentos de muita dificuldade, vou pegar um exemplo agora, esse jogo 3 contra a Fúria que vocês jogaram, né, do Yorick ali, do Gigo, não parecia ser um jogo assim tão fácil, mesmo assim vocês ganharam, vocês continuaram jogando com a Kalista ali do Titã e tudo mais. Aquilo ali é um jogo que vocês não estavam bem assim, um jogo mais do nível mais baixo assim da PEN? Qual o exemplo que você teria pra... Cara, só um adendo. Chegou um cara no chat da Kik que falou assim, aqui na Kik a câmera do Revolta sempre fica tri-esticada. Por quê? Aí tá os caras falando pra ele dar F5, né? O natural. Aí o cara falou, vixe, já atualizei umas 40 vezes desde ontem. Tá há 3 dias assim já. pra gente? Cara, esse jogo acho que foi o nosso pior jogo da série. Porque o primeiro jogo acho que a Fúria jogou muito bem, tem o mérito da Fúria. E foi muito teamfight, foi jogada individual, que eu acho que principalmente eu poderia ter jogado melhor o primeiro jogo de VAI. Mas o jogo 3 foi totalmente decisão, foi decisões que não faziam sentido. A gente errou bastante no lane assignment, que é onde você vai colocar cada campeão. E a gente sempre estava se colocando nas piores situações possíveis. Se tinha uma decisão para tomar, a gente sempre tomava pior.
Por isso que os caras conseguiram abrir muito gols na frente. Foi uns 5K, né, mais ou menos. 5K em só decisão ruim. Tipo, a gente tava colocando muito Salas em cima do Yorick, que não ganha. Aí, tipo, tem uma hora que aquele estava bot. Então, tipo, as nossas decisões estavam ruins e eles conseguiram abrir muito gol de cima da gente. E eu acho que a gente sempre consegue voltar nesses jogos porque a gente é um time muito experiente, a gente consegue fightar bem. A teamfight é o trunfo da PEN, mano. E fala, mano, pra gente... Então a gente sempre consegue voltar nesses jogos difíceis, mas o ideal era que a gente não estivesse nesse estado de estar numa situação dessas, porque o quanto melhor for o time inimigo, mais difícil vai ser, porque eu acho que... Eu sinto que se fosse um time... A Fúria é boa, mas se fosse um time melhor que a Fúria ali, eu acho que ia ser muito difícil a gente voltar pro jogo. Então a gente tem que ficar muito atento nesses erros, porque... Contra as Urus, é isso que ele quer dizer, né? Pra final, contra as Urus eles perderiam. Se a gente jogar assim contra o time lá fora, a gente não vai conseguir voltar no jogo. Mas dentro dessa resposta que você me deu agora, eu fiquei com a impressão então de que talvez vocês estão um pouco lentos em identificar quando que a matchup de side assim não tá boa. É algo meio que nessa linha, porque o que me passa a impressão é isso. Tipo, as matchups não estavam boas. O Yorick tava contra o Sylas, o Nar não tava conseguindo pegar pressão. É isso? Vocês estão com uma lentidão de identificar quando que a situação não tá boa pra mudar e tentar achar um outro esquema dentro de jogo ou não, Kaká? Então, isso é algo que o Diero trabalha bastante, é algo que a gente está falando bastante essa semana, que é de lane assignment, porque eu acho que é uma parte muito importante do jogo, assim. E o Wise, ele costuma falar bastante, e o Romer, eu acho que ele é um pouco mais calado para falar a situação dele. Eu acho que no jogo ali de Sylas ele poderia ter dito que ele não queria ficar contra o Yorick, porque ele não consegue fazer nada, mas... Meio que eu acho que é o trabalho dos dois, assim, é um trabalho mais individual, porque acho que eu e o Curi e o Titã não tem muito não tem poder. Falar Sim. Sobre a matchup deles, tá eles sabem mais do que a gente sobre matchup. Então, é um pouco ficar mais atento no mapa, porque eu acho que quando os dois times são bons, eu acho que vai ser assim que você vai ganhar vantagem. Eu acho que num nível alto de jogo, você vai ganhar vantagem em lane assignment mesmo. Porque se você considerar que os dois times não vão errar, essas pequenas vantagens vão fazer a diferença. Então a gente tem que trabalhar nisso, não só pensando lá fora, mas também acho que aqui na final, se vier a Isurus ou a Fúria, acho que eles vão conseguir cobrar isso. Você falou um pouquinho sobre o Romer, que o Diero trabalhou bastante com ele. No que ele te surpreendeu, assim? Porque você jogou muito tempo aí com resenha e tudo mais. O que o Romer te surpreendeu, mano, até agora na etapa? Porque ele começou meio mais ou menos, vou ser bem honesto, e depois ele... Cara... ficou aí conquistando. Teve alguns jogos de Jace dele ali que a gente viu lane phase dele muito boa. Mas queria saber de você jogando ali com ele, o que ele mais te surpreendeu, o mid laner novo aí da PEN? Então, de surpresa, eu não vou falar que foi surpresa ele jogar bem, porque é que eu já esperava. Porque, tipo, é coreano e também ele é novo, tem talento e tal. Então eu já esperava que ele fosse jogar bem. Mas o que me surpreendeu mesmo foi... Eu senti que ele é um cara muito frio, assim, no jogo. Eu sinto que ele não é um cara que sente tanta pressão. Eu não acho que ele jogou mal na estreia dele. Os jogos de Jace, eu acho que ele jogou muito bem, jogou pra cima. Situações que, tipo, os caras estavam tentando campar ele. Ele se saiu bem. Então, momentos que ele foi posto em pressão, assim, eu acho que ele se saiu bem e foi uma surpresa pra mim. Porque, geralmente, o que você espera é que às vezes o cara vai sentir um pouco a torcida, o cara vai sentir um pouco o stage, que o cara é bom mecanicamente, mas por algum... É isso aí que eu ia comentar, o Walker. Aquela play de Ahri dele que perdeu o jogo, eu achei que ele ia tiltar ali. Só que na realidade ele voltou melhor ainda na série depois. Ou tão bom quanto, né? Então eu consigo enxergar tudo isso que o Carioca tá falando. Tipo, o Romer pra mim ele foi uma grata surpresa. O motivo não vai conseguir mostrar. Só que ele é muito... Eu sinto que ele é muito... Não tá nem aí, tá ligado? Gelado, assim. Gelado, ele é gelado. Tipo, essa série contra a Fúria agora... Teve a última play dele de Ahri, né? Que ele tentou. Aí, ó. E, tipo, eu não fiquei preocupado, assim, dele não voltar pro próximo jogo, porque eu sei que ele é um cara que passou, assim. Eu acho que ele jogou bem do resto da série. Jogou muito bem. Tendo aquele acontecimento, até porque ele tava jogando muito bem aquele jogo de Ahri, né? Mas algumas pessoas... só vão lembrar disso. Ficariam mais acanhadas, né? Tipo, pô, entreguei o jogo e tal. Mas eu sinto que ele não sente essa pressão, então isso foi uma surpresa pra mim. E, Kaká, falando de surpresa, uma grata surpresa, pelo menos pra mim, olhando de fora, foi ver esse nível de jungle que a gente tava tendo nessa etapa, né? Pô, tinha você, tem você ainda, né? Você ainda tá no campeonato, mas tinha o Desames, tem o José Deodo, que é referência também, a chegada do Tatu.
Cara, ao que se deve tanto os junglers ficarem tão em evidência? Porque você foi o nosso destaque aí de toda a etapa, no MVP da etapa. Na LTA Norte, por exemplo, foi o Inspired, que também é um caçador. Ao que se deve esse foco tão grande assim que a gente foi na jungle? Coincidência? Qual que é a sua opinião sobre isso? Meta? Escreve pra mim, Kaká. Cara, acho que é um pouco de meta. Eu acho que os junglers têm que estar bem para poder fazer o jogo rodar. Já se passou aquele meta que o jungle ficava só gankando, dando cover, não farmava. Eu acho que isso mudou. Eu acho que bons times, os junglers têm que estar bem. E falando um pouco de mim, eu senti que eu senti que eu precisava jogar bem, porque eu senti que os junglers que estavam jogando bem. O Tatu, o Dizambs, o José Deodo. Então foi um split que eu foquei bastante em evoluir, principalmente individualmente. Porque eu sempre fui um cara que pensava no coletivo, queria ajudar o time e tal. E se eu ficasse fazendo isso, eu ia ficar para trás e acabar prejudicando mais do que ajudando. E eu acho que isso diz respeito ao nosso nível também de liga. Eu acho que a gente está no nível, está melhorando, então os junglers estão jogando melhor também. E acho que é assim que o jogo tem que ser. Eu acho que já passou aquilo do jungle só ficar gankando, ajudando. Sei. E você acha que teve algum jungler que foi, sei lá, mal aproveitado pela sua José equipe? Deodo. De alguém que já ficou pra trás, sei lá, Loud, Red, José Deodo. Flux W7M. José Você acha que Deodo. alguém foi mal aproveitado durante a etapa, Kaká? É engraçado você perguntar isso porque eu tinha falado esses tempos que eu senti que o Shine... É mesmo? Porque eu acho que o jeito que o jogo tá sendo é um pouco a cara do Shine, sabe? Só que não a Loud. De querer farmar, de querer pegar um pouco mais de recurso. Claro que às vezes você tem que parar de farmar para ajudar em alguma coisa, fazer um objetivo. Mas eu sinto que o Shine ele teve que mudar de estilo dele por conta da Loud, por conta do jeito Isso que a Loud aí, funciona. isso aí. Isso aí. Eu acho que ele conseguiu mudar, acho que ele, nesse estilo da Loud, ele conseguiu jogar bem ainda. Eu não acho que ele performou tão mal a série contra a gente. Mas eu sinto que se ele puder jogar no estilo dele, talvez ele pudesse mostrar mais, sabe? Mas é o jeito que o time funciona, então ele conseguiu se adaptar bem ainda assim. Então eu lembro dele quando você pergunta isso. O cara que já é também bem experiente, né? Então, continuando então de jungle, Kaká, tem um pique que eu considero meio apocalíptico aqui no Brasil, mano. Quando eu vejo na jungle e eu não consigo ver Pantheon bem, ou porque Naafiri? eu gostaria de saber a sua opinião. Por que Pantheon no Brasil é tão bagre? Porque, tipo, cara, acho que tem 3 vitórias e 10 derrotas o campeão até o momento. A gente Porque o Rebola viu o não tá Tatu no jogando CBLOL. agora esse final de Se semana. tiver- E as vitórias que o Pantheon tem, com todo respeito aí à rapaziada que já foi eliminada, mas tipo, foram vitórias contra o Fluxo lá atrás. E acho que teve uma vitória contra a Isurus que ainda era lá com o Burdol, que era aquela Isurus que tava meio estranha. Por que Pantheon no Brasil tá tão bagre assim, Kaká, na sua visão, velho? Cara, Pantheon é um boneco difícil de executar em comp. Ele tem um early game muito bom, mas a teamfight dele é um pouco delicada. Ele é um boneco que ele não agrega muito pro time em questão de teamfight. Então você tem que ser um time criativo, você tem que usar a ult dele boa, você tem que usar a ult dele pra side, pra fazer uma play mais criativa. Pantheon depende Eu muito acho de que é um boneco assignment. que você tem que jogar de um jeito mais inteligente pra ele funcionar, porque se você for pro 5v5, igual tipo, a maioria dos times gostam de fazer, de Pantheon, claro que ele vai ficar um pouco atrás dos outros junglers. Porque ele não tem. O kit dele não é pra 5v5. Sim. É mais pra luta. O Pantheon, ele é muito bom no 5v5 pra você isolar alvos. Tipo, você vê que um cara tá um pouco mais afastado da onde tá a galera, você isola esse cara e tenta bater um V1 com ele. Pequenas, skirmish, 2v2, 3v3. Eu acho que aqui no Brasil tem muita teamfight, né? Então por isso que talvez o Pantheon tenha um rate baixo. Você não chegou a jogar com ele ainda, né? Na etapa? Acho que não. Não, o dinheiro não deixou ainda. Não deixou, né? Então deve estar meio mais ou menos. Kaká, agora de colocar numa fogueirinha, velho. Mano, Vi é um champion que quando eu vejo você pegando ela, me gera uma certa preocupação de alguma coisa que pode dar errado, velho. Eu sinto duas games, digamos, que eu lembro. Um contra a Cade, que você tava contra Bardo, que aí uma hora você entra no portal, você vai para lá no meio da jungle dos caras. E teve também essa performance sua agora de Vi no final de semana, que eu sinto que me gera uma certa insegurança de como que vai ser esse engage. A Vi, ela é um campeão tão difícil assim pra você utilizar? O que você sente de dificuldade com ela? Porque eu acho que é a campeã que eu mais olho e fico com uma pulguinha atrás da orelha se algum momento você não vai fazer uma caquinha, Kaká, sendo bem honesto, velho. Cara, a Vi é um boneco difícil, realmente. E não é difícil só pra mim, é difícil, tipo, internacionalmente. Se você abrir histórico de Vi, tem muito jogo que a Vi
se dá mal, porque o boneco tem um mecanismo só, que é dar engage, e você tem que estar bem seguro na hora de dar engage, é muito questão de timing, questão de saber de teamfight mesmo, saber quando é o momento de engajar ou não, porque muitas vezes você vai se matar, e muitas vezes você vai dar um engage preciso. Eu acho que ela é um boneco arriscado, mas ao mesmo tempo um boneco que retorna recompensa, muito. Né? Recompensa muito. Então, contra a Fúria agora eu tava um pouco nervoso no jogo e eu acho que eu não tomei as melhores decisões. E o jogo, querendo ou não, dependia muito de mim. Se eu acertasse o engage, ele poderia acabar o jogo e a gente dar GG. Se eu errasse o engage, a gente poderia perder como a gente perdeu. Então... Mas é um boneco que ainda assim eu gosto muito. Eu já fiz muitos bons jogos com ela também. Eu acho que fica mais gravado na mente das pessoas os jogos ruins do que os jogos bons. Perfeito. E é um boneco que eu tenho confiança. Concordo. É um boneco que eu tenho que estar ali na hora calmo pra jogar. E draft também importa muito, né? Eu acho que o nosso draft era bom. Mas alguns drafts você se sente muito pressionado a fazer alguma coisa, ou então não tem follow-up. Mas eu acho que a gente cuida bem disso. Então o jogo contra a Fúria foi só um jogo ruim mesmo. Eu acho que se eu tivesse com o campeão também poderia ter sido ruim igual, mais sabe? Só que a vai fica mais escancarado. Entendi. Bom, mas só pra deixar claro, tá, pra mim, você foi o MVP da etapa, DRT lá quando saiu, você foi o nosso craque e tudo mais, falei que é justo. Obrigado. E Kaká, eu acho que nem quero que você se repita, porque você já falou isso em Pen Responde e tudo mais, pô, sou o melhor Django da LTA, enquanto o outro Django pode ser o melhor de não sei onde, de Twitter e etc. Mas Kaká, uma das coisas que eu gostaria de saber de você foi no que você melhorou tanto. Onde que você teve que focar tanto? Você até falou já um pouquinho sobre essa parte sua individual, porque tem a chegada de novos jungles e tudo mais. Só que uma impressão que eu tenho é que hoje em dia você tá vendo o jogo até do spec, mano. Tipo, parece que você sabe tudo que tá acontecendo, você veta algumas jogadas quando elas não parecem ser assim tão boas. Então, essa outra parte que você teve que desenvolver, partiu como isso? Foi uma coisa que você teve que adquirir experiência jogando contra a Honor lá fora, contra, sei lá, outros caçadores assim tão bons? Boa pergunta. De onde que você tirou essa inspiração pra melhorar tanto assim? O que você sente que você melhorou? Fora essa parte mecânica assim, Kaká. Com certeza a experiência internacional me ajudou bastante, porque eu joguei contra junglers muito bons lá, tomei algumas surras lá e me fizeram melhorar. Eu acho que confiança que eu construí ao longo do tempo, isso me ajuda bastante na hora de dar call. E eu acho que eu tô num momento que eu realmente consigo entender o que outro jungler quer fazer. É como se eu estivesse jogando os dois jogos, porque, tipo... Você pensa na cabeça do outro cara também. porque, tipo, eu vejo o time do cara e falo, mano, esse cara quer fazer isso. Então eu consigo ajudar meu time... ele chegou no ponto que ele é um bom jogador. Counterando a jogada. É isso aí. E eu acho que é um pouco de... Eu acho que é importante você ter um pouco de orgulho próprio também, tipo, de saber que você é bom, que, tipo... que você vai jogar bem, que você vai, tipo... Porque se você pensar assim, você não aceita qualquer erro, você é mais restrito com seus erros, você costuma... Por exemplo, eu ficava muito bolado quando uma jogada mecânica, assim, eu tomava um flash combo da Hell, e eu tinha flash, tinha alguma coisa assim, eu ficava pensando, mano, como que é possível, tipo, eu onde eu tô agora, tomar uma play assim, então... É mais você não relaxar, assim, sabe? Você, tipo... ter o seu orgulho, o seu ego. E você acha que para esse ano você desenvolveu isso? Para 2025? Você conseguiu ter esse conhecimento próprio, esse orgulho próprio, um pouco mais afiado, digamos? E tipo... E aí as coisas começam... Eu só não acho que isso aqui é orgulho, saca? Eu acho que isso aqui é literal a sua vontade de ganhar. É isso que impacta, sabe? É a sua vontade de ganhar, mano. Porque até antes de eu ter meu auge no LoL, eu já era assim. E o meu auge só chegou por causa disso, sabe? Tipo, essa parada de você não aceitar os seus erros e você cobrar você mesmo e quem tá ao seu redor até, ela é o que te faz chegar lá, mano. Só que aí você depende de pessoas que também sejam assim ao seu lado. Ou que entendam você ser assim. Você não pode ter pessoas que não gostam disso ao seu lado, senão fracasso. Garantido. Isso não dá certo, porque você começa a pensar melhor, você começa a... Como eu posso falar, tipo... Você não ser relaxado com seus erros, sabe? Porque aí você toma uma play e fala, o cara jogou bem, tipo, não tem o que fazer, tipo... Sempre tem o que você fazer, tá ligado? Então, essa é a filosofia que eu tenho. Então, mesmo que o jogo esteja difícil, ou o draft não esteja tão bom, tipo, eu sempre vou procurar o que eu poderia ter feito de melhor. Então, acho que isso me ajuda muito a melhorar.
Então, mesmo que eu esteja numa situação meio adversa, um pouco difícil, assim, eu vou tentar sempre tirar o melhor dela. Entendi. E agora, assim, um pouquinho mais direto assim, Kaká, eu sinto que quando eu vou ver as performances de junglers nossos aqui quando vão para MSI e Mundial, vou pegar o exemplo mais recente seu e também do Croc. Eu sinto que a gente é muito dominado lá fora. Nosso jungler é muito difícil de jogar. O Revolta já falou algumas vezes da experiência dele, já ouvi também, sei lá, do Ranger. Mas eu queria saber de você, assim, por exemplo, por que quando a gente tá indo lá para fora, olhando essas últimas participações de você e do Croc, por que a gente é tão dominado assim na jungle lá fora? Porque o MSI tá chegando também, Kaká. Porque a gente não valoriza a jungle. A gente vai pegar experiência, a gente vai pegar experiência. Só que você acabou de ir. E talvez você tenha agora uma resposta um pouco mais atualizada para isso. O que você sente quanto a isso? Porque é uma das coisas que eu sinto olhando as últimas participações, tanto do Croc quanto suas lá fora, velho. Cara, do meu lado, eu acho que eu fui dominado assim pela T1 e pela G2. Mas contra a Liquid ali eu acho que eu consegui fazer um jogo. Acho que eu poderia ter sido um pouco mais proativo com o Orianna Nocturne. Fez nada. Foi mais uma questão de ter contra a Liquid, de saber realmente o nosso potencial com combo. Mas ali contra a Liquid eu acho que eu consegui jogar de igual, assim, fazer coisas ainda. Mas, cara, pra mim é um pouco simples até. Eu acho que, por exemplo, aqui na LTA eu consigo muita vantagem porque a gente sempre tá bem nas lanes, eu não preciso dar muita ajuda, cover. Eu não vou falar que é culpa das lanes, mas lá é mais difícil. Porque a gente tem que prestar mais atenção em lane phase, porque os caras jogam bem lane phase, então às vezes é um cover que você dá, que você perde um campo, e aí você começa a ficar atrás. Então, é o que eu falo, quanto melhor o time for, mais o jungler vai estar na frente, porque o time sabe jogar bem pro jungler. Isso é verdade que ele tá falando. Entende? Eu acho que a PEN, a gente joga muito bem pro jungler, mas aqui no Brasil só. O nível vai ficando difícil, vai tendo que focar mais em lane. Cara, a PEN não joga bem pro jungler, mano. Se essa PEN aí joga bem pro jungler, é a PEN de treino. A PEN de stage não joga bem pro jungler. E se a PEN de treino é bem a PEN de stage, se ele tá falando que a PEN joga bem pro jungle, eu não acho que essa PEN vai bem internacionalmente. Porque não joga. E, tipo, é mais difícil de você dar um roaming, é mais difícil de você dar um gank. Então, essas coisas fazem o jungle ficar atrás. E, tipo, quando o jogo tá difícil, geralmente quem vai ficar atrás vai ser o jungler, porque você não vai deixar de farmar só o wave do bot, do mid, porque sim, mas o jungler vai guivar o campo. Pegar o wave, mas quem vai perder campo é o jungler. É isso aí. Então tem isso, e também, claro, que tem responsabilidade do jungler. Às vezes a gente tipo faz umas plays que a gente acaba sendo punido, a gente usa um tempo errado. Lá fora a gente fala muito do conceito de tempo, que é você cuidar bem do seu tempo, porque se você aparecer num lugar errado, você vai ser bem mais punido do que aqui, por causa do nível mesmo. Então, você fazer uma jogada, você tem que botar na balança o quanto você vai perder e você tem que ser bastante preciso. E para buscar esse nível, vocês mudaram alguma coisa no dia a dia de treino? Alguma coisa que você e o Diego observaram lá fora? Novamente, o MSI tá chegando, né? E a gente, tipo, quer ter esse gostinho de chegar lá e competir. A MSI é um campeonato ainda mais duro também, né, Kaká? Que a gente só pega, tipo, a nata da nata. Sim. A gente não vai jogar, sei lá, contra... Que nem era antigamente, contra outras regiões minors. Agora é só pedreira daqui pra frente. Alguma coisa que vocês já puderam notar, fazer diferente durante o treino? Alguma coisa pra melhorar nesse sentido, Kaká? Cara, eu vou falar numa conversa aqui que a gente teve, acho que é de boa. Mas, tipo, desde do Mundial que a gente jogou, a gente teve uma conversa... lembro que na série contra a G2 eu fiquei bem abalado, assim, fiquei bem mal, porque eu, acho que tomei 5k de gold, assim, era Brand contra Maokai. Normalmente eu fui muito justa, né, mas eu fiquei nem um pouco justa. Bem mal, justa. assim, e, mano, eu fiquei bem pra baixo, e aí o Diego chamou o time todo pra conversar, e, ali eu tava assistindo que a culpa era minha e tal, e aí o Diego foi e falou, mano, o nosso time joga mal pro jungler, porque, tipo, aquele jogo tipo que dá... Ou dá muito cover, ou tipo... não deu pra jogar, tá ligado? Então, desde ali a gente falava o quão importante é o tempo do jungler, o quão importante é nossas lanes serem autossuficientes. E eu acho que a gente é bastante isso na LTA, e eu acho que times bons são assim também. O exemplo do José Deodo, eu acho que ele sempre tá com farm bom, ele sempre tá bem no jogo, porque o time sabe ser independente, sabe? O time sabe jogar bem a lane. E lá fora é isso que a gente é colocado à prova. Tipo, o quão bem a gente vai jogar a lane pro jungler estar mais à vontade para pegar um objetivo, para estar bem no jogo. E aí, mano, tipo, tem situações que você não pode ignorar. Porque aí você fala, então só não dá cover. Não, tipo, se eu não der cover, às vezes a lane vai ficar pior ainda. Então, é um balanço, todo mundo tá bem. E eu sinto que a gente tá num nível muito bom. Eu sinto que, acho que a nossa lane phase
Eu acho que a gente tá num nível muito bom aqui pro Brasil, mano. Eu acho que, tipo, infelizmente as lanes aqui só não são boas o suficiente pro jungler jogar como jogam lá fora. Porque não é só, tipo, o jungler fazer o objetivo. Mano, o jungler faz muito mais que isso. Ele consegue isolar um lugar no mapa. Se você expulsa outro jungler de dentro da jungle dele, você isola aquela lane, né? Então alguns matchups são muito melhor jogados lá fora por causa disso. E aqui é um dos nossos níveis mais fortes, assim. Nossos pontos mais fortes. Sei. E você falou até do José Deodo, e agora só fazer uma dinâmica aqui contigo. Imagina que eu acabei de te contratar. Terninha, gravata. Faz uma análise pra mim, velho, desse confronto de sábado que antecipa a sua final entre Fúria e Zurus. Aonde que você acha que é o caminho mais Caralho, provável Takeshi, para tá com esse poder você acha que todo, é uma mano? lane, quem sabe? Acabei de te Um pouco contratar. mais crucial, Que digamos, isso? pro resultado. Uma análise de terninho, Kaká, agora pra gente. Terninho, tá bom. Se você for ver a estrutura dos times, eu acho eles bem parecidos. Eu acho que o bot é um pouco mais de boa ali, mas meio weak side. Eu acho que o jogo roda muito mid top jungle. Eu acho que isso vai depender muito no dia também. Se o Gigo, o Tuz estiver bem para enfrentar o Mireu Summit, eu acho que vai impactar muito. O Tatu e o Zé Deodo, eu acho que eles têm total condição de um ganhar do outro. Então acho que vai ser bastante decidido na lane do top e do mid. Eu acho que é o ponto mais forte dos dois times. E eu sinto que os dois times são muito bons com vantagem. Então quem pegar essa vantagem do early game, de lane phase, vai conseguir fazer uma boa série. Pra finalizar, Kaká, o teu sonho hoje com a PEN é o que exatamente? Onde que você quer chegar? Onde que você acha que você pode chegar ainda? É um caminho muito longo ainda pela frente pra gente sonhar com coisas como ser campeão mundial, etc. Acho que a gente tem que pôr um pouco também o pé no chão nesse sentido, alinhar expectativas. Mas onde é que tá o seu sonho com a PEN? Onde que tá o sonho do Carioca também? Se, sei lá, ver o Celso jogando lá fora, se você sonha também um dia jogar na LEC. Eu lembro do Rodrigo da G2 citando que você era um cara que teria nível para jogar na LEC. Onde é que tá esse sonho do Carioca com a PEN e também do Carioca como um jogador profissional por si só? Cara, meu sonho é levantar o máximo de troféu possível com a PEN. E acho que é um sonho não só meu, mas do grupo que a gente comentou. É claro que ganhar o Mundial tá longe ainda, vamos ser sinceros, né? Acho que vocês sabem disso também. Mas a gente queria pelo menos tipo, ser o melhor time da Minor. A gente se comparava muito com o PSG, que o PSG é uma Minor League, Sei. mas os caras, tipo, pô, tira 2 jogos da BLG, os caras levam a BLG pra um jogo 5, os caras sempre performam bem no internacional. E o antigo PSG, né, porque eles mudaram, eles eram bons justamente fazendo o básico. Eles eram um time muito junto, assim, sabe? Que fazia a mesma coisa junto e dava certo. Então a gente, tipo, um bagulho que o Diego comentou que me inspirou, assim, que a gente poderia pelo menos ser o melhor time da Minor, entendeu? E aí, depois disso, ir subindo. Porque, tipo, ser o melhor time da Minor não é algo ruim. Porque, pô, o PSG já fez muita coisa, assim, legal, sabe? Tipo, eles quase ganharam da BLG, eles ganhavam da G2, então isso é um sonho. A gente tá perto de se tornar a melhor região minor? Na opinião de vocês. Sejam honestos. Eu quero honestidade. Não. Caralho, não tem um sim no chat, mano. Muito longe ainda. Cara, eu acho que a gente tá mais perto do que a gente estava no passado e ano retrasado. Eu acho que isso é um avanço. Mas isso que ele tá falando entra naquele lance que eu falei pra vocês há uns dias atrás. Que, tipo, hoje em dia é mais difícil você classificar, né, pra fase de grupo, porque você vai enfrentar o NA, ou a Europa, ou a China, né, o Seed 3. Mas pelo menos lá atrás a gente era a melhor região minor. Se não a melhor, a segunda melhor, né? A gente disputava muito ali com a Rússia. Albus Nox, né? Nosso carrasco. E foi para a quarta de final do Mundial. Então, eu acho que esse sentimento, né, de não ser a melhor região do Minor, ou não nem competir por ser a melhor região do Minor, era um negócio que me incomodava muito. Então é legal ver ele falando isso. Jogar bem contra os caras lá de fora, chegar na mensagem, jogar contra a FlyQuest, contra a G2, porque
a gente assiste os jogos deles e a gente vê eles errando, a gente vê coisas que a gente poderia ter feito melhor, só que assistindo de fora é sempre mais fácil, né? Então, quando a gente tá chegando no stage, eu queria que a gente conseguisse performar desse jeito, sabe? E é um sonho assim, e vendo os céus lá fora também é algo que me inspira muito, porque é algo que eu meio que já sentia. Eu sentia que se nossos jogadores aqui do Brasil jogassem lá fora por 2 meses, 3 meses, a gente ia se adaptar ao nível, a gente poderia ser bom. Se colocasse a PEN toda numa, eu sinto, né, numa liga com um nível um pouco maior, eu acho que a gente ia se adaptar, a gente ia melhorar, porque foi o que eu senti quando eles vieram pra cá, quando a gente começou a treinar contra a Liquid, a FlyQuest, eu senti que a gente tava melhorando. Cara, mas é isso que me irrita, mano. Há quantos anos eu não tô falando isso? Que a gente fazia bootcamp de 2 meses, porque antigamente a gente tinha mais tempo, né, entre um split e outro. Dava 1 mês da gente só apanhando, a gente começava a melhorar. Pega o exemplo do nosso bootcamp na Europa. Primeira semana, a gente só jogou com o time turco. Ganhamos do time turco. Segunda semana, o time turco falaram para o pessoal da LEC que a gente estava lá, e aí eles falaram que a gente estava batendo neles. Aí, mano, a parte de baixo da tabela da LEC começou a jogar com a gente. Começamos a apanhar pra eles. Deu uma semana de treino com eles, começamos a ganhar deles. Meio da tabela de LEC, mesma coisa. Deu uma semana e meia, a gente começou a ganhar dos caras. Quando a gente chegou no Tier 1 da LEC, que era Fnatic, H2K, G2, já tava no fim do nosso bootcamp. Só que, viado, a gente dava jogo com os caras. Tipo... Tanto é que a gente chegava aqui pós-bootcamp pra jogar uma final, a gente amassava a final, não dava graça. A gente chegava no jogo 1 e falava, mano, vamos pegar essa comp aqui, que se a gente ganhar com essa comp, que não é a nossa melhor comp, a gente ganhou a série. E a gente pegava, a gente ganhava e a gente ganhava a série, 3-0, foda-se. Não tinha papo. Só que você precisa dessa exposição. E o LoL ser um circuito fechado não ajuda isso? Não ajuda nem um pouco nisso, mano. Isso que é foda. Tipo, não tem como você pegar um time de 5 jogadores brasileiros e mandar pra lá. Essa PEN também tem 3 coreanos. Isso é uma parada que a gente precisa levar em consideração, mano. Porque não é só brasileiro, mano. São 3 coreanos, mano. Também, nisso aqui que ele tá falando. Eu tive a experiência de 5 brasileiros, né? E eu confirmo o que ele tá falando. Mesmo com 5 brasileiros, se você ficar muito tempo jogando com o pessoal lá de fora, você melhora e muito. Mas como não dá, na minha visão, melhor coisa que a gente tem a fazer, Carioca, Titã, Céus, Tatu, manda todo mundo lá pra gringa. Todo mundo, mano. Vai jogar na Liquid, vai jogar na Cloud9, vai jogar numa... Como é que é o nome daquele time lá, que é a Loud europeia? É a Loud que deu certo na Europa? Não é G2, é a Carmine Corp. Manda esse moleque pra Carmine, pra G2, tá ligado? Manda, mano. Porque aqui no Brasil, não dá. Se ficar aqui, vai continuar sendo ruim. E que a gente poderia ter ganho da 100 Thieves. Então, o sentimento que fica é esse, sabe? E vendo o Céus lá conquistando as coisas, com certeza é muito legal. É um cara que eu torço muito por ele também, ele e o B-Boy. E acho que é meio mostrando que é possível, sabe? Legal demais, Kaká. Essa frase para terminar foi a melhor possível. Fazer com que seja possível, né? Você acha que seja possível. Eu acho que isso é fundamental para a gente continuar com esse ânimo também de acompanhar, seja a PEN, seja a Isurus Astral, seja a Fúria. Afinal de contas, esse final de semana é o final de semana decisivo. E agora, meus queridos, eu vou só dar um espaço para você chamar toda a tradicional, todo mundo que te acompanha, porque esse domingão tem a grande final. E mais uma vez, Kaká, você tá presente em uma final, velho. Aí não vai ter liga para eles voltarem gênio, mas não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa, só abrir o circuito. Tá ligado? Só abre o circuito, mano. Não tem problema. Esquece esse negócio de liga regional. Esquece. A PEN quer pegar o time, mandar todo mundo pra Europa jogar lá? Joga lá. Joga os campeonatos da Europa. Deixa a gente acompanhar essa PEN Game. Eu tenho certeza que ainda vai dar mais view. Isso. Um time brasileiro indo pra Europa jogar todos os campeonatos lá, que nem no CS.
Parabéns novamente. Obrigado, Takeshi. Mais uma final, né? A Riot não vai abrir o circuito nunca? Ou mude, você viu que o Valorant vai ser semi-aberto, né, ano que vem. Perdi a conta de quantas. Mano, chamar a torcida pra torcer pela gente. Vocês sempre estão aqui mandando energia pra gente. Mas o Valorant é diferente? Meu amigo, o Valorant é um teste. O Valorant é um teste, mano. O que dá certo no Valorant, eles fazem. Se deu errado, os outros jogos não vão fazer, mano. O Vavá derreteu em audiência? Óbvio, olha a merda que eles fizeram. Eles acabaram com o cenário aqui e mandaram todos os times pra jogar a Liga do NA. Caralho. Óbvio que vai derreter em audiência. Caralho, mano. Não tem nada a ver com o que eles vão fazer. Que porra é essa, mano? LoL não derreteu a audiência? Cara, derreter não derreteu. Mas que LoL perdeu muito público, perdeu. É só olhar os números. Perdeu, mano. Perdeu não foi pouco. Perdeu bastante. Só não ficou que nem o Valorant. É porque, tipo assim, mano. Vocês têm que pensar o seguinte. Pra que as pessoas vão assistir o campeonato de uma liga que é piada? Me explica. Tu tem que fazer algo, mano, pra liga tentar melhorar, tá ligado? E tipo assim, hoje, é porque a gente não tem essa visão, tá? Mas hoje, todo o mundo é piada internacionalmente. Menos a Coreia e a China. Menos Coreia e China. No LoL, isso, no LoL. Não no Valorant. Valorant é diferente. É diferente. Antes o Valorant batia 10, 20k. Hoje não dá nem 1k de view. Sim, porque morreu o cenário aqui. Eles tiraram os melhores jogadores. Eles mantiveram o VCB, certo? Tiraram os melhores times, melhores jogadores e mandaram pro NA. É óbvio que o VCB vai perder audiência, mano. Não é isso que eu tô falando pra fazer. Eu tô falando pra aprender com isso. Ao invés de manter o VCB, acaba. Faz vários campeonatos internacionais em que você tem qualificatórios. São campeonatos qualificatórios. Para que você possa ir para, de fato, campeonatos grandes, internacionais. O que eu quero dizer é o seguinte. Se não tiver uma solução para o problema atual do LoL de ser uma piada internacionalmente, o cenário vai continuar decaindo, certo? Qual que era o trunfo do LoL? E isso é uma visão que eu não sei se vocês têm, porque eu não sei o quanto, né, os streamers que vocês acompanham falam sobre isso ou falaram já sobre isso. O grande trunfo do LoL era ser um sistema de liga. O que acontece? O sistema de liga ele tem seus benefícios, que é o seguinte. Você teve um split, certo? Você chega para as marcas e fala, olha só, eu tive um split, esses foram os meus números. A marca vira e fala, beleza, se você mantiver isso durante um ano, a gente conversa. Você chega no final do ano e fala, ó, esse foi o número do ano, eu te garanto esses números no ano que vem. E aí a marca vira e fala, pô, beleza, gostei disso. Aí vai lá e patrocina um time que está nessa liga, ou patrocina a liga. Qual que é o problema do CS? Um time chega para a marca e fala, eu sou um time de CS e eu quero disputar o campeonato. Patrocina o meu time? Ele fala, tá, quantos views tem no campeonato? Ah, tem X. Beleza, gostei disso. E quando que vai ser o campeonato? Ah, o campeonato tá o dia. Não, vocês jogam quando? Ah, a gente tem que qualificar. Putz, então não é garantido que eu vou ter esse número de visualizações na minha marca? Não, a gente tem que ganhar. Aí a marca vira e fala, então se vocês ganharem eu patrocino. Entendeu a dificuldade? No cenário aberto, esse que é o problema. Esse que é o problema. Não é garantido que você vai conseguir os números. E aí você tem menos investimento. Como o LoL sempre foi um sistema de liga, a gente tinha isso garantido. O problema é que a gente está perdendo esses números globalmente. Entendeu?
E por estar perdendo esses números globalmente, a gente está se fudendo nesse sistema de liga. E o ecossistema do LoL tá cada vez mais duro, mais difícil, né? E não só para os times, né? Porque se tá difícil para o competitivo, tá difícil para todo mundo que roda o competitivo. Tá entendendo? Então, assim, alguma coisa, na minha visão, alguma coisa tem que mudar no cenário de LoL. A LTA, na minha visão, como eu já disse no vídeo que tem lá no canal de corte, a LTA foi um grande fracasso, mano. E ferrou muito tanto a gente aqui quanto o NA. Pô, eu não aguento ter que falar LTA, eu falo CBLOL, porque pra mim é o CBLOL. E se você falar pra um casual que assistia CBLOL de vez em quando, mas que gosta, tem carinho pela marca CBLOL, ele não vai saber o que é LTA. Tá ligado? Ele não vai, mano. Não vai, não adianta, não vai. Se a pessoa não é da nossa bolha de Twitter e tal, não vai. Tá ligado? Não vai. Não adianta. Então alguma coisa tem que mudar. E eu acho que tá na hora dos times começar a explorar áreas internacionais, mano. O que não vai ser necessariamente bom, tá? Por quê? Alguns times não vão ter condições. Times com menos dinheiro não vão conseguir investir numa estrutura lá fora. Agora, uma Fúria da vida, que tem CT lá fora, aí o papo é outro. Papo é outro. Entendeu? Então, alguns times a gente vai ver, infelizmente, recuando do cenário com essa mudança. Mas é a nossa chance de respirar internacionalmente. Falando somente do âmbito competitivo da coisa, entendeu? Já que a liga não tá dando tanta estrutura assim, talvez seja o próximo passo, mano. E no stage, no office, na internet, então torcer pela gente de novo e não tem muito o que falar, porque é sempre o mesmo discurso, sabe? De quando a gente tá indo pra final e a gente vai jogar pra ganhar. É que vai muito pra final, né, Kaká? Aí é foda, essa realização não é só pela gente, é por vocês também, então a gente sabe da responsabilidade que a gente tem e a gente vai dar o nosso melhor pra sair com mais um troféu. Kaká, brigadão aí, mano. Valeu, Takeshi. Pelo papo, como sempre. Cara, muito bom esse Talkcast, mano. Declarado, Kaká, justíssimo o seu prêmio aí de destaque MVP da etapa, isso com toda certeza. E, rapaziada, a gente vai ficando por aqui no Talkcast de hoje, lembrando que essa semana de agora, sabadão, tem o confronto decisivo da final da chave inferior, Isurus Estral contra a Fúria, e quem ganhar, pega aí a penzuda logo no domingo, também a 1h da tarde. O Talkcast dessa semana vai ficando por aqui, fica de olho aí no nosso canal do YouTube e tudo mais, pra ficar dentro de mais novidades que podem aparecer pra vocês, beleza? Forte abraço da Caixão, fica aqui o nosso tchau, tchau, e até sábado, 1h da tarde, com Fúria contra Isurus Estral. É nóis! Muito bom o vídeo, Takeshi. Muito bom, mano. Muito bom. Adoro os seus Talkcasts. Fica aí o meu agradecimento por um programa tão bom.